Vamos começar então com uma aqui fala da Alissa. 20 minutos, valendo a partir de agora. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô aqui pra fazer uma aqui falar pra vocês. Sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês como faz uma maquiagem. Uma pele de drag não muito pesada. Quem disse que maquiagem de drag tem que ser tão pesadíssima assim? Então, eu vou fazer uma pele um pouco mais soft. E eu vou começar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história. 10 fatos sobre mim, contando pra vocês, tá? Bom, antes de tudo, eu vou começar a fazer a minha pele e às vezes as pessoas olham e não sabem por que a pele das blogueiras fica tão diferente da delas. Então eu já vou começar dando uma dica. Se você tiver barba, pode ser por isso. Eu não tenho barba, mas se você tiver barba, você pode passar um corretivo laranja. Se você não tem um corretivo, pode ser um batonzinho laranja, mais avermelhado, porque ele vai neutralizar a sua barba, que tem um fundo verde. E quando você selar e passar a base, vai ficar tudo muito uniforme, tá bom? Eu vou começar aplicando a base no meu rosto, sem segredo. Base nos pontos principais, abaixo do olho, aqui no ponto T e no queixo, e o resto eu espalho pro restante, tá? Bom, o primeiro fato sobre mim é que eu fui atleta durante muitos anos. Muitas pessoas não sabem, mas eu fiz ginástica durante 12 anos, profissionalmente. Já fiz parte da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, competi em Campeonato Brasileiro. Então foi uma etapa da minha vida que foi muito importante pra me tornar a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu acho que eu aprendi muito a ser uma pessoa disciplinada e a ser uma pessoa focada. Enfim, o esporte me trouxe muito disso, porque era muito intenso. E eu não tive infância também, porque a minha infância toda foi sempre treinando. Quando tinha que fazer alguma coisa, vamos sair, vamos ao shopping, eu não podia porque eu estava treinando. Então é uma curiosidade que nem todo mundo sabe. E esse é o motivo também de eu saber fazer muito tripulia, muito mortal, muita pirueta, tá? E a explicação pra vocês, tá? Segundo fato curioso sobre mim é que eu sou uma pessoa muito determinada, desde pequeno. E aí eu vou contar uma história que eu me recordo. Desde pequeno, assim, quando eu fazia ginástica, uns 6, 7 anos, eu me lembro muito claro, assim, na minha mente, da minha mãe andando comigo. E muitas vezes ela não tinha dinheiro, assim, pra poder pagar a passagem pra eu voltar. Eu morava em Santo André e treinava em São Caetano. Então sempre foi muito difícil, assim, porque muitas vezes, na verdade, eu tinha que andar de Santo André até São Caetano pra correr atrás do meu sonho. Eu sempre sonhei em ser campeão olímpico, era o meu maior sonho de criancinha. Então eu acho que foi uma etapa muito importante. Eu sou muito grata à minha mãe, porque isso me trouxe muitos ensinamentos. Não foi uma época fácil, não foi uma época gostosa e agradável. Às vezes eu só queria tomar um pouquinho de água e eu falava, mãe, tem um pouquinho de água. E ela, filha, a gente já tá chegando. E ela… Depois, eu fiquei sabendo disso, eu não via, né? Mas ela sempre vinha atrás de mim, ela chorando muito. E, enfim, eu nunca me deixei levar por esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ter muito foco, sabe? Então é um fato curioso sobre mim, que as pessoas não sabem esse lado. Mas é uma verdade, assim, que aconteceu durante um tempo. Bom, tô passando corretivo, não necessariamente é pra cobertura, eu tô passando ele pra dar uma iluminada, porque o jogo de luz e sombra numa maquiagem drag é super importante. Tudo que a gente ilumina, a gente quer jogar pra frente, projetar. E o que a gente escurece, a gente quer afinar. Então eu vou passar aqui abaixo dos olhos, no queixo e no centro do nariz também, tá? Terceiro fato sobre mim é que na época que eu comecei a fazer drag, que foi logo que eu parei de treinar, com 17 anos, eu queria muito, ainda puxo um pouquinho pra essa parte da determinação, porque eu queria muito fazer drag, eu descobri isso e eu sempre tive muita vontade. E aí eu não tinha dinheiro, assim, a minha família, dessa parte, sempre foi muito, muito humilde, como… Uma família humilde, eu sempre tive de tudo, mas eu não tinha dinheiro pra esse tipo de coisa, então eu tinha que fazer por onde. E eu sempre cozinhei muito bem. E eu comecei a fazer brigadeiro nos meus prédios. Eu morava em condomínio, eu fiz brigadeiro durante 1 ano pra poder vender de porta em porta, pra eu poder conseguir comprar a minha primeira peruca. E eu acho que isso mostra muito da minha determinação também, que é um pouquinho do fato 2. E, enfim, eu fiz isso durante um bom tempo pra conseguir guardar dinheiro pra poder, enfim, realizar o meu sonho, que eu tinha muita vontade, né, de colocar pra fora e não tinha como, se eu dependesse da minha mãe. Não por falta de vontade dela, mas eu não teria condições de fazer isso. Então foi uma etapa, assim, bem… que eu tenho muito fresca na minha memória também do meu começo como drag, sabe? E, enfim, é isso. O quarto fato sobre mim é que eu estudei gastronomia. Em casa mesmo, porque depois que eu parei de fazer ginástica, eu não sabia o que eu ia… Eu já sabia o que eu queria, né? Como eu falei, eu sempre fui muito determinada. Então, eu não queria mais ginástica, mas eu falei, bom… Eu tenho que ter alguma coisa, tava com 17 anos e aí eu queria entrar num programa de cozinha, porque eu sempre fui apaixonada por cozinhar. E aí eu comecei a estudar em casa, eu estudei o programa de cabo a rabo, assisti todas as temporadas diversas vezes, fiz várias anotações, fiz uma tatuagem, inclusive, de gastronomia, que é algo que eu amo muito fazer. E, enfim, é uma curiosidade, porque quando eu tinha 13 anos, na verdade, antes de eu começar a fazer drag, eu queria já fazer gastronomia, então eu comecei a estudar.
E tinha essa versão do programa Kids, só que eu não poderia porque eu já tinha passado da idade. E aí, 17 anos, foi quando eu tava pra fazer 18, que eu ia poder me inscrever, que eu tinha estudado 5 anos. Eu não pude porque eu tive que tomar uma decisão. A drag entrou na minha vida e eu tive que decidir ou drag ou cozinhar, porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas. E, enfim, por algum motivo, a drag me chamou mais forte, assim, e eu, enfim, me joguei nesse universo. Então, é uma curiosidade, eu estudei muito tempo gastronomia também, por conta própria, em casa. Tá, a gente já passou os corretivos, já deu uma iluminada. Eu vou passar um pouquinho… Eu vou passar aqui no meio da testa também, que é importante, tá? No meio do processo, a gente acaba se perdendo no personagem, mas aí a gente volta. Ok. Quinto fato sobre mim é que eu moro sozinho em São Paulo e eu vim morar sozinho num momento muito doido. Época de pandemia, eu quis me jogar numa aventura também. Era gerente de uma empresa de fast food e eu decidi pedir as contas, meter o louco pra vir morar em São Paulo e viver da minha arte, viver do que eu realmente sempre sonhei. Eu era feliz trabalhando lá, mas eu acredito que não era o meu sonho, assim, sabe? Eu não me via trabalhando atrás de um balcão, atrás de um escritório. Eu queria transparecer isso de alguma forma e eu, então, decidi pedir as contas do meu emprego e vim morar sozinho em São Paulo. R$ 1.000, um sonho. Falei, vamos jogar peruca, calcinha, é isso que eu gosto de fazer, entendeu? E, enfim, me joguei. Foi muito, muito chique. Foi difícil, assim, porque minha mãe ficou desesperada. Poxa, tu tem um emprego, tu tem o seu salário e você vai simplesmente com dinheiro, época de pandemia, sem muitos parâmetros, se jogar na internet? Como assim? Você tá doido? E eu falei, eu tô doida sim e eu vou me jogar e vai dar certo. E deu certo que eu tô morando aqui até hoje, tá? Eu até prefiro. Então é uma curiosidade sobre mim também. Sexta curiosidade é que a drag salvou a minha vida. Eu, durante muito tempo, me sentia preso, sabe? E talvez, eu acho que eu tinha até um pensamento um pouco preconceituoso. Eu renegava isso. Eu colocava, porque a sociedade sempre impõe essa coisa do masculino pra gente, de uma forma com que… como se aquela fosse o ideal, sabe? E eu comecei a colocar… eu tinha isso na minha cabeça, porque eu acho que é uma coisa estrutural, mas eu não era aquilo. E eu comecei a me questionar sobre essas coisas. Então eu peguei… e trabalhando muito isso dentro de mim, quando eu comecei a me montar, eu percebi que era o que eu realmente gostava, que era o que realmente me fazia feliz. Eu não queria ficar preso dentro dessa caixa. E é muito difícil, porque a sociedade toda fala uma coisa e você tem que ser fiel a você. Eu acho que se tem uma coisa que eu tenho medo é de me perder de mim mesmo. Eu não posso viver uma vida tentando agradar as outras pessoas. Eu acho que a gente tem que ser feliz com nós mesmos, independente de todas as coisas. É difícil porque a gente enfrenta várias barreiras, vários preconceitos, mas esse é quem eu sou. E eu acho que, no fim das contas, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então eu tenho que me agradar. Eu tenho que pensar em mim sobre todas as coisas. Então foi muito importante a drag, porque ela me salvou em vários sentidos assim, sabe? E, enfim, bizarro, né? Mas é a verdade. Então, se eu tenho uma dica pra vocês que estão aí em casa também assistindo, sejam vocês, sejam fiéis a vocês, a quem vocês realmente são. É difícil, você por muitas vezes vai esperar o apoio de pessoas que você não vai ter, por muitas vezes vai ter pessoas que vai te criticar, que vai te julgar. Mas eu acho que, se é a sua vontade, você tem que se jogar. Certamente com o pé no chão. Eu conhecia a minha família, eu morava com a minha mãe, então eu sabia que o fato de eu começar a fazer drag não iria fazer com que ela me expulsasse de casa. Não era o que ela esperava de início, mas com o tempo eu provei pra ela que é um trabalho digno, que é muito bem feito, que é legal. E hoje em dia, enfim, é uma outra curiosidade que eu vou contar, mas hoje em dia minha família me aceita e eu sou muito contente com tudo isso, sabe? Eu acho que eu fui um ser de transformação mesmo na minha família. Então foi bem legal, assim. Sétima curiosidade, pra ficar um pouquinho mais leve o assunto. Eu sou muito, assim, com cabelo. Eu acho que eu sou muito vaidoso, sou leonino. E eu sou muito, assim, com cabelo. Então, é uma coisa também que até hoje, eu trabalho isso muito dentro de mim. Eu tenho muita vontade de usar um cabelo afro, cabelos mais assim. Eu acho que essa questão estrutural, eu acho que eu cresci tanto com isso na minha cabeça. De que, tipo, cabelo liso, longo e solto é bonito. E de que… sabe, essa questão sempre foi muito… eu sempre ouvi muito isso, eu acho que é estrutural mesmo. Então eu tenho muita dificuldade. E com o tempo eu me questiono muito dessas coisas, porque eu quero cada dia mais ser uma pessoa melhor. E eu acho que isso não é quem eu quero ser. Eu sei que é difícil, são processos, e eu respeito os meus tempos, eu respeito os meus processos, mas é uma coisa que eu quero me desprender. Então eu sou muito apegada com o meu cabelo, eu ainda aliso o meu cabelo natural. Eu tenho muita dificuldade, eu nunca usei uma peruca afro, e todo mundo fala, gata, você ia ficar belíssima, e eu tenho muita vontade de usar. Mas eu ainda não me reconheço quando eu me
vejo no espelho assim, sabe? Então eu estou trabalhando tudo isso dentro de mim pra que eu consiga, porque é uma vontade que tá dentro de mim, mas essas coisas que são construídas estruturalmente, eu acho que é muito difícil de quebrar. Mas com fé, entendeu? A gente chega lá. E, enfim, é isso. É um outro fato curioso sobre mim. Agora falando um pouquinho da maquiagem, pra não esquecer, eu já iluminei aqui com vocês. E agora eu tô passando um blush. Pra você que tem pele preta, eu gosto muito de usar blushes que são rosados, mais queimadinhos. Eu acho que combina muito com o tom de pele e dá um match super bonito. E olha como faz diferença o blush, né? Tipo, um lado, o outro. Acho que vocês conseguem ver daí. Eu gosto muito de aplicar com pincel, fofo e largo. E gosto muito de vir esfumando. Eu acho que essas definições, os traços, os recortes, a gente faz sempre depois. Eu acho que uma maquiagem muito bem feita é uma maquiagem onde você não consegue ver onde começa uma coisa e termina a outra. A esfumada é sempre muito importante. Então eu gosto de vir sempre trabalhando com as dimensões do meu rosto, de trás pra cima. Eu trago aqui pras têmporas também, eu gosto de trazer. E na maquiagem drag, eu gosto muito de contornar aqui embaixo, porque de longe eu acho que dá todo o efeito e dá toda a diferença, assim, sabe? Então, abaixo do queixo aqui, eu gosto de descer pro pescoço também. Nas bochechas, a gente vem, eu tô usando o blush um pouco como contorno também, e tá tudo bem. Então a gente vem espalhando bonitinho. No meu formato de rosto, eu gosto de entrar um pouco aqui pra dentro. E esfumar mesmo, depois a gente vem realinhando tudo com o pó. E aqui na testa, eu tenho uma testa bem grande. Bem grande. Então eu gosto de contornar ela bem, bem, bem. E trabalhar bem os contornos, que depois eu acho que no efeito final, quando coloca toda a peruca, dá todo o bafo, assim, sabe? Durante o processo também vou sempre reajustando. Então, venho aqui com… Não aplico mais produto, com a esponjinha mesmo. Eu venho retocando aqui o corretivo, só se tiver acumulado alguma coisa, delimitando até onde o blush pode chegar. Eu gosto de virar até aqui na bochechinha, quando você faz aquele sorrisinho de safada. Aqui na bochecha e sobe acompanhando o contorno. Aqui na parte do corretivo eu gosto de deixar sempre livre, pra poder dar essa dimensão. E pra recortar o contorno aqui embaixo, eu gosto muito de sorrir e vir aqui na bochecha. Eu gosto de deixar a bochecha… Eu acho que isso é um processo que você trabalha, sabe? Você vai sempre achar o ângulo. Quando a gente tá se maquiando, a gente tá muito se olhando muito no espelho. E eu acho que a gente vai se conhecendo. Eu gosto muito de me maquiar porque eu conheci pontos do meu rosto que eu não conhecia. Conheci traços que eu não sabia que eu tinha e que eu gostei muito. E então eu acho que é muito interessante o ato de você se maquiar. E a drag trouxe tudo isso pra mim. Então eu vou recortando aqui embaixo também, só com o restante de esponja. Porque eu não quero uma pele tão pesada hoje, tá bom? Eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado, no outro lado, e continuar as dicas pra vocês, porque eu sei que vocês querem saber. Eram 10 dicas e não 7, né? Então vamos pra próxima. A oitava dica é que eu falo muito sozinho. E desde pequeno, e eu não sei porquê. Inclusive, se tiver algum especialista, me responda. Eu tenho algum problema? Porque às vezes eu acho que eu sou meio, sabe? Que eu não tô na curva certa. Drag queen, né? Já era de suspeitar. Mas eu falo muito sozinha todos os dias, a todo momento. Se você me olhar na rua, se você me olhar em algum lugar, muito provavelmente eu vou estar falando, gesticulando, às vezes brigando, muitas vezes eu grito e sou taxada de louca. Já me pararam na rua e falaram: tá tudo bem, mocinha? Eu falo: tá tudo certo. E eu falo muito sozinha, mas é algo que eu gosto, assim. Por muitas vezes a gente não tá afim de ouvir o que os outros querem falar, eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Então eu mesmo me falo, eu mesmo me conforto. E eu não tô errada, tô errada. Não tô errada, entendeu? Eu acho que é um alívio, assim, pra mim. Eu gosto muito de me curtir os meus momentos comigo mesma, curtir sozinha. Eu acho que isso, de alguma forma, me preenche. E, enfim, faz eu cada dia mais me conhecer mais. Então esse é um fato muito curioso sobre mim também. Mais um fato é que eu me considero uma pessoa muito grata e eu dou valor a pequenas coisas. Agora, falando um pouco da minha família, eu nunca tive uma relação muito boa com o meu pai. Quando eu me assumi gay, ele foi uma pessoa… Na verdade, assim, a minha família toda sempre teve problemas com meu pai. Então eu tive já alguns problemas com irmãos, que eu não coloquei aqui, essa parte eu não quis abrir muito, mas eu já tive alguns problemas com o irmão. Sou o sexto filho, né, por parte de pai. Por parte de mãe eu tenho 2, que eram gêmeos, e eu. Eu vi um irmão meu se ir, eu vi ele quase se suicidar na minha frente. Foi numa briga em casa, e isso tinha relação com drogas também. Então eu acho que eu sou uma pessoa traumatizada, eu nunca usei nada e eu tenho muito medo de usar qualquer tipo de coisa, porque isso me traumatizou. Meu irmão, ao longo do tempo, desenvolveu esquizofrenia, então ele tinha vários surtos em casa, e a minha avó tinha Alzheimer, e eu vivia dentro daquela situação, e só queria treinar, e a minha mãe trabalhava. Então a minha vida e a minha infância sempre foi muito caótica. E eu sempre tive que ter uma cabeça muito centrada pra conseguir dar o meu melhor no meu treino, pra conseguir dar o meu melhor pra minha mãe. Então eu tenho muito medo de frustrar ela, eu tenho muito medo de ser uma decepção. E eu acho que é por isso que eu corro atrás sempre das minhas coisas pra dar orgulho pra ela. Não só por ela, por mim também. Mas eu tenho muito medo de ser uma decepção mesmo. Não que os meus irmãos tenham sido, mas de alguma forma eu acho que a minha mãe teve uma vida muito…
Não sei explicar assim, mas eu acho que talvez ela merecia, eu acho que nada é por acaso, mas ela passou por muitas coisas e eu sempre estive do lado dela, desde os meus 5 anos. Então eu já saí muitas vezes pra procurar meu irmão, que não tava em casa, e que sumia, que tinha surtos de madrugada, e no outro dia ia treinar, e eu não abria isso lá também. Então sempre foi uma infância bem difícil pra mim, poder lidar com toda essa situação e ainda manter a cabeça no lugar. Porque eu tinha os meus sonhos e eu não podia me deixar levar por conta disso, né? Enfim, e eu sou muito grato pela minha mãe nunca ter me abandonado, sempre ter acreditado em mim. A minha família, durante o tempo também, depois que eu me assumi, comecei a me montar, não foi fácil, mas com o tempo eles entenderam. Logo também eu comecei a dar certo, comecei a ganhar dinheiro com isso. Então hoje, ver o meu vô, que tem 87 anos, me chamando de Alissa, porque isso aconteceu agora no meu aniversário, que alguém foi falar Gabriel, ele, Gabriel, não. É a Alissa, respeita, tá? E aí a família toda foi a loucura. Mas foi um fecho, assim, e tipo, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa família, porque foi algo que eu acho que eu vim, como eu falei, pra transformar, pra construir. E, enfim, deu muito certo. O meu vô, enfim, tenho muito orgulho. E essas pequenas coisas, ele fez genuinamente, sabe? Ele falou aquilo de forma genuína, não foi na intenção de nada. Mas aquilo, eu acho que mexeu comigo de uma forma muito profunda, sabe? Porque eu acho que é muito importante. Eu sei que nem todo mundo tem esse apoio. E eu acho que a gente tem que sempre, enfim, buscar forças dentro de a gente, mas valorizem muito essas coisas. Eu acho que os jovens hoje em dia muitas vezes estão focados em outras coisas e isso é muito importante, sabe? Sobre todas as coisas. Então, é isso. Pra finalizar a pele, como eu falei, é uma pele um pouco mais soft, então eu vou selar as partes iluminadas com pozinho, tá bom? E vamos para o último fato, que é: eu tenho muita dificuldade em dizer eu te amo. Eu não sei o porquê. Eu nunca fiz terapia, eu comecei a fazer há pouco tempo, por outros motivos também. Mas eu tô descobrindo isso, foi uma coisa que eu reparei. Eu tenho muita dificuldade de dizer eu te amo pras pessoas. Eu acho que talvez porque eu nunca ouvi muito disso. Eu acho que a minha mãe, quando… As formas de demonstrar dela era essa, estando comigo, fazendo de tudo por mim, da minha família. E eu nunca vi, na verdade, também. Nunca acompanhei da minha mãe falando, ou das pessoas falando dentro da minha família. Meu avô também sempre foi uma pessoa muito quieta. Mas eu acho que existem outras formas de demonstrar. Mas eu gosto muito, eu acho muito bonito quando eu vejo uma família falando eu te amo, olhando no olho e demonstrando esse sentimento genuíno. E é uma coisa que nunca aconteceu, entendeu? Não acontecia dentro da minha casa, não acontecia dentro da minha família. E eu comecei a trabalhar isso depois que eu percebi. E eu sinto que mudou, porque eu não me recordava da última vez que eu tinha ouvido a minha mãe falar pra mim, eu te amo. Eu sei que ela me ama muito, mas eu não recordava. E aí, quando eu comecei a fazer isso, ela começou a falar mais. Então… eu acho que foi um processo que eu tive dentro de mim mesmo, importante, de reconhecer isso e de poder começar a falar mesmo. Eu acho que, enfim, é legal, sabe? E às vezes a gente demonstrar dessa forma também. Então, eu quero muito agradecer. A gente tem 2 minutos aí ainda do final desse Maquia e Fala. Eu tô terminando de selar minha pele em todos os pontos. Depois que sela, eu gosto de vir recortando com o pó também aqui embaixo do contorno, tá? Eu venho recortando pra poder dar essa marcação. E aonde tá mais escuro é onde dá aquele efeito de chupado no rosto. E aí aqui embaixo depois a gente dá uma consertada com pó e deixa um pouco mais soft pra não ficar tão marcado. Ou ficar muito marcado também, porque não, né? A arte drag é livre, maquiagem é livre. Você pode fazer o que você quiser no seu rosto, tá? Então eu quero aproveitar esse momento também pra dizer pra todo mundo aí de casa: amem, se falem, demonstrem. Eu quero muito mandar um beijo, um abraço e dizer que eu amo os meus amigos que me apoiam, os meus amigos que estão comigo em todos os meus momentos, fáceis ou não, difíceis ou não, que me abraçam, que apoiam a arte, que me ajudam. É muito difícil ser uma drag queen, é muito difícil ser uma bicha preta, afeminada, que vive da sua arte no Brasil, porque hoje em dia a minha renda vem só dessa. E eu vivo, eu resisto, eu persisto, porque é o que eu quero. E eu acho que é muito importante. Durante muito tempo eu busquei referências e eu vi poucas referências de pessoas que faziam o que eu fazia. No meio da internet, uma drag queen preta, não conheço. No meio da arte drag, conheço a Márcia Pantera, que eu me identifico. Então me traz muita força, muita garra. E um momento eu pensei, bom, se eu não vejo ninguém lá e eu tenho tanta vontade, por que não ser eu essa pessoa que vai estar ali? Então eu tô falando pra vocês: amem, digam que amem as pessoas de vocês. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. O nome dela é Jussiara, eu te amo demais. E é muito importante pra mim, porque, como eu disse, eu tenho muita dificuldade em falar, mas eu estou falando aqui agora porque eu amo a minha mãe. E, enfim, eu tenho uma segunda mãe, que eu considero a segunda mãe, e que eu não esqueci de você.
Ela é muito importante pra mim, eu falo com ela todos os dias. E eu quero mandar um beijo e dizer que eu amo demais, imensamente, a minha tia Fabiana também. Então, é isso, gente. A pele é basicamente essa. Você pode jogar iluminador, colocar um clarinho embaixo do olho, acima do olho, na verdade, pra você preparar sua pálpebra pra fazer um olho. Hoje eu fiz sem sobrancelha, mas enfim, sintam-se à vontade pra poder fazerem o que vocês quiserem nos rostos de vocês. Muito obrigada pra vocês que me acompanham até aqui, é muito importante. Um beijo, um abraço, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais desse lado pra mim. Não é fácil, não vai ser fácil, mas persistam na vontade de vocês, acreditem nos sonhos de vocês, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito mais incrível, tá bom? Um beijo, eu vou ficando por aqui e até mais.